Olá, amigos. Eu recebi uma pergunta de um dos nossos seguidores e eu queria compartilhar essa pergunta com vocês. Eu achei a pergunta muito interessante, né, uma pergunta bastante, até certo ponto, polêmica. Tá? Então eu queria responder essa pergunta, vou responder a pergunta e queria também propor a vocês uma coisa, tá? Mas vamos lá, vamos por parte. Qual foi a pergunta que eu recebi? A pergunta que esse nosso seguidor manda é a seguinte: é possível acabar com o voto obrigatório no Brasil? Pergunta bastante polêmica, conforme eu falei. Tá? Então, assim, antes de responder a pergunta dele, eu queria rapidamente traçar assim com vocês, rapidinho, um histórico da questão do voto no Brasil. A Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império, que foi outorgada pelo Dom Pedro I, estabelecia o voto censitário, não era o voto universal. O que era o voto censitário? Um voto baseado na renda. Nem todas as pessoas poderiam votar nem ser eleitas. Existia uma renda estabelecida. Isso deixava de fora a imensa maioria da população e restringia o direito de voto a uma minoria. A segunda Constituição brasileira, que foi a Constituição Republicana de 1891, ela instituiu o voto. Né? Era o voto que, por acaso, não era nem secreto, o voto era em aberto. E é interessante que as mulheres não votavam. Né? Eu já pesquisei essa Constituição e é interessante que a gente não encontra nada na Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, nada que diga que a mulher, né, não pudesse votar. Tá? A mulher não votava simplesmente porque política não era coisa para mulher, não era assunto de mulher. A sociedade, evidentemente, era extremamente patriarcal, machista, né? Então a mulher ficava de fora. Tá? Em 1934, a gente já tem aí, né, durante a Era Vargas, uma Constituição que estabeleceu não só o voto secreto, como também o voto para as mulheres. Tá? Ainda deixou muita gente de fora. Analfabetos, por exemplo, ficavam de fora, né? Mendigos e coisas assim, né? Pessoas que eram consideradas cidadãos de segunda categoria, vamos colocar assim, né? O que não existe, de fato. Depois nós tivemos aí a Constituição de 1937, que na verdade não é nem bem uma Constituição, é uma espécie de carta constitucional, porque foi aquela do Estado Novo. O Brasil estava submetido à ditadura do Vargas, né? Então o sistema eleitoral ele prosseguiu com as mesmas características, evidentemente levando em consideração aí que liberdades democráticas foram abolidas. Todo mundo sabe como foi que Vargas governou durante o período do Estado Novo. Tá? Com o final da Era Vargas, a gente tem uma outra Constituição, em 1946, que vai continuar a manter o mesmo sistema eleitoral, o mesmo modelo, com voto quase universal, né, porque os analfabetos ainda continuavam sem votar. Depois disso, a gente teve uma outra Constituição de 1967, depois do regime militar, e finalmente veio a redemocratização e veio essa Constituição que está aí, que é a Constituição de 1988, né, que universalizou o voto e deu ao analfabeto o direito de votar, né, finalmente, somente com a Constituição de 1988. Então, assim, para responder a essa pergunta, é bom a gente colocar aqui alguns aspectos interessantes relacionados ao direito constitucional, né? Para responder a essa pergunta que nos veio, ou seja, é possível acabar com o voto obrigatório no Brasil? Então a gente destacou alguns pontos aqui interessantes da Constituição. Por exemplo, o artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Diretamente aqui é em caso de plebiscito, essas coisas. Qual a importância desse artigo aqui? Né? Ele, evidentemente, é importante para destacar a importância do direito do voto. Né?
assegurar esse direito. Por quê? Porque é o principal instrumento para esse exercício do poder soberano do povo. Tá? Então, esse artigo, que é o primeiro da Constituição, é muito importante, principalmente no sentido de referendar isso aí, tá? A importância e o poder do direito de voto. Depois a gente tem o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. O que significa isso aqui? Isso daqui é uma cláusula pétrea na Constituição. Uma cláusula pétrea é uma coisa que não pode ser mexida, não pode ser objeto de PEC, né, de proposta de emenda constitucional. Ela não pode, em hipótese alguma, ser alterada. Ela está se referindo aqui a quê? Né, trocando em miúdos aqui, que o direito do voto direto, secreto, universal e periódico, ele é sagrado, ele não pode ser mexido, né, não pode ser alterado em hipótese nenhuma. É o que a gente chama de cláusula pétrea da Constituição. Tá? Só outra Constituição poderia mudar isso aqui. Então, né, considerando isso aqui, a gente diria, a princípio, que o voto, né, ele é um direito, mas será que ele é obrigatório? Então a gente vai lá para o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição. Ele diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, né? E diz aqui em relação ao voto, que ele é obrigatório para maiores de 18 anos. Facultativo, tá? Opcional, portanto, a analfabetos maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18 anos. Esse pessoal aí vota se quiser, tá? Não é obrigatório. Agora coloca também aqui que não podem votar os estrangeiros, os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. Tá? Então esses não votam, tá? Não tem direito. Tá? Então, isso daqui significa o quê? É o estabelecimento na prática da obrigatoriedade do voto. Tá? Ele é obrigatório para maiores de 18 anos. Ok? E facultativo para esse pessoal que a gente colocou aqui. Mas acontece que isso não é uma cláusula pétrea da Constituição. Tá? Não é o caso, por exemplo, do artigo 60, parágrafo 4º. Tá? Então, se não é uma cláusula pétrea, tá? Essa daqui que estabelece a obrigatoriedade do voto, isso significa o quê? Que a obrigatoriedade do voto ela pode ser, né, abolida por uma emenda constitucional. Tá? Então, a resposta para essa pergunta que nos foi enviada aí é sim. Não é? É sim, porque essa obrigatoriedade ela não é cláusula pétrea. Tá? Eu não posso mexer no direito de voto. Tá? Isso a gente não pode retirar, não pode ser objeto de uma emenda constitucional, mas a obrigatoriedade pode sim, não é? Ela pode ser abolida. Tá? Mas é aquela questão, né? Como em política uma resposta a uma pergunta geralmente provoca muitas outras perguntas, aí é que vem, né, a questão que eu proponho aqui para a gente debater. Tá? Então as perguntas que surgem naturalmente, né, diante dessa possibilidade de acabar com o voto obrigatório, colocar o voto compulsório, obrigatório, colocar o voto como uma coisa facultativa. Tá? A pergunta as perguntas seriam, né, por que é que o governo não discute esse tema? Né? Acabar com a obrigatoriedade do voto. 2. Por que os partidos políticos também não discutem esse tema? Né? Não importa se é de direita, esquerda, centro. Né? Eu nunca vi, a gente não vê os partidos políticos, por mais, né, que defendam a sua ideologia, né, levantar essa questão, né, propor, né, uma discussão em cima disso, uma possível mudança, né, nessa obrigatoriedade. Terceiro, né,
Por que os institutos de pesquisa, por exemplo, não se interessam pelo tema? É outra coisa também bastante interessante. A gente não vê pesquisas de opinião pública, né, relacionadas com isso. Né? Tipo, você é a favor do fim do voto obrigatório? A gente não vê esse tipo de pesquisa. Então são perguntas assim, né, que deixam a gente assim um pouco intrigado. Tá? Então, o que é que eu proponho a vocês? Né? Vamos debater esse tema aqui na Polis? Eu convido vocês a darem as opiniões de vocês. Tá? Compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Tá? Procure saber qual é, né, a opinião dessas pessoas. Tá? Compartilhe. Eu queria fazer com vocês aqui uma enquete. Tá? Já que o pessoal não quer discutir isso aí, né, já que governo, partidos, né, institutos de pesquisa não colocam isso aí, não trazem esse tema à baila, que tal a gente discutir isso aqui, fazer uma enquete aqui? Eu quero saber qual é a sua opinião. O que você acha disso? Você é a favor do fim do voto obrigatório? Eu queria a sua opinião. Compartilhe essa ideia, compartilhe o vídeo, tá? E mande seu comentário para a gente. Tá? Eu quero saber, na verdade, o que a sociedade como um todo, né, ela pensa em relação a isso. Tá? Então você aqui vai ter voz e vai ter vez. Tá? Agora, só por curiosidade, não é? Eu procurei saber aqui também em quantos países o voto é obrigatório. O voto ele é obrigatório em apenas 8 países. São eles: Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Congo, Chipre, Equador e Brasil. Tá? Então, considerando que a ONU reconhece aí a existência de 193 países, ou 193 estados, né, politicamente organizados, 193 países, somente 8 em 193 obrigam o eleitor a votar. Tá? Então eu estou assim, bastante curioso para saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Tá ok? Fale com a gente, compartilhe esse vídeo. Tá? Esse ano é um ano eleitoral. Né? Nós temos uma eleição aí que é uma eleição, apesar de ser apenas a nível municipal, promete ser uma das eleições mais complicadas em termos de logística. Tá? Nós vamos estar vivendo ainda aí, né, as sequelas aí do coronavírus. Como é que vai ser com o ajuntamento de pessoas nas sessões eleitorais? Eles vão dividir, né, já adiaram as eleições, tá, para novembro. Eles vão dividir em 2 dias, 3 dias. Tá? Isso forçosamente vai forçar a aglomeração. E as pessoas que são do grupo de risco? Então elas também são obrigadas a votar? Como é que vai fazer com esse pessoal todo? E as próprias pessoas que são do grupo de risco, que trabalham nas eleições. Então, assim, a coisa é complicada. Outro dia eu vi até um comentário, como é que vai ser com o voto digital? É uma coisa, parece simples, mas é bem interessante. A gente vai usar o álcool em gel, vai estar todo mundo usando o álcool em gel. Isso vai até comprometer um pouco, eu acredito, né, o funcionamento ali, né, a leitura pela urna eletrônica das nossas digitais. Então, assim, vai ser uma coisa bastante complicada. Né? Então o tema tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Tá bom? Então mande a sua opinião, compartilhe esse vídeo aí, né? Vamos fazer uma enquete aqui. Eu quero saber o que vocês pensam. Tá bom, gente? Um beijo para todos vocês e até a próxima.